porque, de fato, a gente vê muito nas ações que a gente atua essa confusão por parte do poder público mesmo. Veja só, você pega um processo ambiental administrativo, né? Seja ele federal ou estadual, muitas das vezes eles trazem alguns conceitos que não se aplicam ali para aquele contexto de processo, né? Eles trazem muito as normativas, não necessariamente as normativas, mas as interpretações jurídicas dos institutos que se aplicam no direito civil e não no direito penal ou administrativo sancionador. E essa confusão não deveria, pelo menos, acontecer, né? Era necessário que fosse feita uma capacitação daquele que está responsável pela condução e julgamento do processo para não incorrer nessas falhas. Olá, esse aqui é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, você pode nos acompanhar no Spotify, voltado ao debate do direito ambiental e todas as questões que o circundam, esse universo magnífico que envolve meio ambiente e direito. Hoje eu volto à cadeira como host, como entrevistador, para conversar com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que é meu sócio do Advan e da Cristiane, que é o João Gabriel, nosso sócio que fica à frente da nossa sede em Lucas do Rio Verde, grande Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, coração do agronegócio e também, por que não, da indústria brasileira. Mas hoje nós não vamos falar exatamente do agro, especificamente do agro ou de indústria. Hoje a gente vai falar de um assunto que versa sobre todo o universo do direito ambiental e que, por mais que seja um assunto corriqueiro, gera certas discussões e certas confusões. E esse podcast visa, claro, esclarecer para você assuntos basilares sobre crimes ambientais. Antes de eu passar a palavra para que o João se apresente mais uma vez, você já conhece o João, não deixe de seguir aqui o nosso podcast, não deixe de seguir aqui o nosso canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o pessoal do escritório, com o pessoal da repartição que você trabalha, com o pessoal lá da faculdade, da especialização. É muito importante para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube, para que o algoritmo continue entregando o nosso material de forma gratuita, para que possamos democratizar o debate sobre direito e meio ambiente. E eu passo aqui agora a palavra para o meu sócio, João Gabriel, para que ele se apresente mais uma vez, né? Seja bem-vindo, João. Em breve o João vai estar aqui ocupando esse lugar de host também, mas hoje ele é o nosso entrevistado, justamente porque dentro do escritório, quem cuida das questões criminais, quem domina a questão da relação entre direito ambiental e direito penal é o João Gabriel. Olá, Tiago. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer voltar ao Inteligência Ambiental e para falar de um tema que é bastante interessante para mim, acho que para todos que nos acompanham, que têm esse interesse em aprender um pouco mais, cada vez mais sobre o direito ambiental. E exatamente essas pessoas que nos acompanham, Tiago, já sabem aí de cor e salteado, não tenho dúvida, de que as infrações ambientais trabalham aquela questão da tríplice responsabilidade, mas a responsabilidade penal, ela muitas das vezes é deixada de lado um pouco. Se dá uma atenção com mais ênfase para a responsabilidade civil, para a responsabilidade administrativa, mas a responsabilidade ambiental, ela não pode ser deixada de lado, né? E é bom a gente aprofundar nesse tema e é um prazer poder contribuir um pouco e aprender um pouco mais, como sempre. Legal. Hoje você é o professor. Amigo, então a gente inicia com uma pergunta que é aparentemente simples, mas no dia a dia, no dia a dia da advocacia, a gente percebe que não é. As pessoas não sabem fazer essa diferença. Falaste da tríplice responsabilidade, não é o nosso foco explicar a tríplice responsabilidade hoje, mas, por exemplo, eu vou trazer um caso prático. Assistia a televisão aqui em Campinas, não costumo assistir televisão, mas estava no determinado local e assistia ali a televisão e passava um jornal local e a reportagem tratava sobre questões envolvendo meio ambiente, né? E aí o tema é o aumento percentual dos crimes ambientais em Campinas. E aí lá, bem grande, crimes ambientais. E aí começou a trazer uma relação percentual fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente daqui de Campinas, que chama Secretaria do Verde e do Clima. E aí, ou seja,
Na verdade, ao analisar a reportagem, eu verifiquei que eles não estavam trabalhando o crime ambiental, e sim o aumento das infrações administrativas ambientais, falando quanto a secretaria já tinha feito de autuações no determinado período, quanto a Polícia Militar Ambiental e o órgão ambiental estadual de São Paulo tinham aplicado de autuações, que eles já chamam de multas, né? Que não é a multa é só o final do processo, são as autuações. Ou seja, a própria imprensa, nesse momento, com o dever de informar, não que não esteja informando, mas comete essa impropriedade técnica de chamar a infração administrativa ambiental, porque o crime ambiental não deixa de ser uma infração legal. Né? Não é errado chamarmos de infração. Mas percebo que as pessoas, no sentido, acabam colocando tudo no mesmo bolo, e como tu falaste na tua introdução, é necessário que se dê uma atenção, por mais que haja tríplice responsabilidade, por mais que elas conversem entre si, eu preciso dar a devida atenção ao que é civil, ao que é administrativo e ao que é penal/criminal. Então, é justamente essa primeira pergunta que eu quero te fazer, para a gente poder começar, João. Explica essa caracterização lato sensu do que vem a ser crime ambiental. Perfeito, Thiago. Realmente essa confusão, essa mistificação aí, ela acontece com muita frequência, né? Não são poucos os casos onde se apontam para uma infração administrativa ambiental, tratando dela como se crime fosse, né? E justamente, muito embora elas sejam parecidas, elas têm as suas particularidades. Um crime ambiental, Tiago, ele é uma mescla de dois institutos jurídicos, né? Nós trazemos ali conceitos do direito penal e também de outras legislações e da própria Constituição para definir o que é um crime ambiental. Então, nós temos aí dois termos. Vamos trabalhar um pouco da parte teórica. O termo crime, né? O crime, pelo que a doutrina penal ela classifica, o crime ele é todo fato típico, antijurídico e culpável, né? Típico é que ele é previsto em lei, está tipificado. Antijurídico é porque ele atinge um bem jurídico, né? E culpável porque aquela conduta ela é de certa forma reprovável, né? Então esses três pilares definem o que é um crime. E quando a gente traz o termo ambiental para a discussão, a gente precisa naturalmente levar em consideração o dever de preservação do meio ambiente que está lá previsto no 225 da Constituição Federal, né, que ele é um bem, traz o meio ambiente como um bem jurídico por excelência. Então, o que nós podemos dizer? Que, de uma forma superficial, posso dizer que configura um crime ambiental toda conduta que está prevista em lei que resulte em alguma degradação do meio ambiente que seja socialmente reprovável, né? Acho que de uma forma mais simplificada, talvez até, Thiago, nós podemos falar que crime ambiental é toda ação ou omissão, né? Porque não se trata apenas de ações, pode ser uma atitude comissiva, por exemplo, mas toda ação ou omissão que viole as normas de proteção ambiental e que resulte em algum dano ou degradação do meio ambiente em qualquer de suas formas, né? Perfeito, meu amigo. Excelente explicação. E dentro dessa premissa, João, nós temos a Lei 9.605 de 98. Tá? E ela vai trazer para a gente tipos penais ambientais. Aí eu queria que tu respondesse um ponto básico. Essa é a única lei, no sentido ambiental, que vai trazer tipificações, ou seja, crimes ambientais, ou é possível que existam tipologias de crimes ambientais em outras normas que versem sobre o meio ambiente? Não, realmente, a lei de crimes ambientais, acho que pelo nome ela já traz essa importância natural, né? Pela própria lei de crimes ambientais, a 9.605, que nós temos aí a maioria dos tipos penais, mas não só dos tipos penais em si, né? Ela traz todas as sanções aplicáveis para cada delito, ela divide bem ali por matéria, né? Quais são os crimes, ela traz as sanções que se aplicam, traz as circunstâncias que interferem na aplicação da pena, por exemplo, né? E outras disposições até do próprio processamento da ação penal ambiental. Então, ela é um diploma legal de suma importância para quando se fala da responsabilidade penal. A questão é que não temos só ela, isso é fato, né? Nós temos ali outras legislações que são, de fato, importantes para a responsabilidade penal ambiental, porque seja
em caráter de complementariedade, seja porque ela traz novas considerações ou novas roupagens. Dentro da lei de crimes ambientais, Thiago, nós podemos aqui, antes de passar para as próximas, trazer alguns tipos aí que muitas pessoas, inclusive, não sabem que existe determinado delito, por exemplo. Mas é importante fazer uma análise temporal também da lei de crimes ambientais. Veja só. Perdão. Nós temos aí a pesca em período proibitivo, que é um tipo penal, mas também a pichação, também é um tipo penal. E veja só, até 1937, por exemplo, Thiago, o esporte, capoeira, né, era um crime. Hoje ela já é um patrimônio cultural. Então, ela é tratada pela matéria ambiental por ser um instrumento de preservação da cultura, né, mas que em determinado momento já foi considerado um crime também. Então, a lei de crimes ambientais, ou todo o arcabouço jurídico ambiental, ele precisa ser analisado temporalmente também. Mas nós temos também aí, veja só, dentro da lei de crimes ambientais, nós temos o artigo 38A. Tá? O 38A, por exemplo, ele fala sobre destruição ou danificação de vegetação primária ou secundária no bioma Mata Atlântica. Né? O tipo penal ele não deixa margem para dúvida, né? Que comete crime toda aquela pessoa que destruiu ou danificou uma vegetação primária no bioma Mata Atlântica, primária ou secundária. Só que aí que está a grande questão. Onde que está a definição de vegetação primária? Onde que está a definição de vegetação secundária? E, mais importante, onde que está a definição do bioma Mata Atlântica? Então, aí nós temos que nos remeter à própria Lei 11.428 de 2006, que trata exclusivamente da Mata Atlântica. Então, essa legislação ela já entra em caráter de complementariedade. Mas nós temos outras legislações muito importantes também, por exemplo, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, o próprio Código Florestal, inclusive, né? A Lei de Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, são várias legislações que complementam as normas penais repressivas da Lei de Crimes Ambientais. Mas, veja só, não é só em caráter de complementariedade. Nós temos aí, por exemplo, a Lei de Agrotóxicos, agora de 2023. Ela trouxe novos tipos penais. Elas não só complementam as normas lá da Lei de Crimes Ambientais, mas como também traz novos tipos penais, assim como também o faz a Lei de Patrimônio Genético. Então, quando a gente fala, acho que todo mundo que tem acompanhado o canal, e eu sou uma dessas pessoas, sem dúvida, mas sabe que a legislação ambiental nacional ela é complexa, muito, muito extensa, muito densa, né? E a legislação penal também não teria como ser diferente. Perfeito, João. E assim, quando a gente traz essa noção mais ampla para entender essa diversidade de possibilidades, é importante que o empreendedor, o interessado, aquele que interage com o meio ambiente, entenda essa gama de legislação e essa interconexão que tu trazes, né? Achei legal tu trazeres a perspectiva, né, histórica, muito bacana, muito bacana. Quando a gente traz essa noção, a gente você demonstra ao nosso espectador, à pessoa que precisa dessa noção, precisa entender isso, o ensinamento que o João nos passa. Precisamos conhecer todas as legislações atinentes àquilo que você faz. E mais, não podemos ser reativos em relação a isso. Vou esperar acontecer uma autuação e entender, claro, a gente sempre bate nessa tecla, entender claro, interpolação entre as responsabilidades, mas entender essa devida atenção. E quando a gente traz para a perspectiva criminal, não diminuindo as outras áreas, até porque as outras áreas sou eu que atuo, administrativo, o João também atua no administrativo, no civil, mas o João contempla o penal. Chega aqui no escritório penal, vai para o João, ele fecha o civil, ele cobra as sanções públicas, ele faz defesas administrativas, mas eu não cubro o penal. Eu sou extremamente dependente do conhecimento do João, mas sei um pouquinho, e nesse pouquinho eu entendo. No criminal, a gente precisa perceber algumas peculiaridades, né, João? Algumas peculiaridades. E aí, eu gostaria que tu trouxesse quais seriam essas peculiaridades da seara criminal em relação à seara, por exemplo, para uma defesa administrativa, em relação a uma contestação, uma ação civil pública. É defesa, estamos falando de defesa.
Mas a defesa criminal ela é diferente. Então, por exemplo, a gente está com um cliente X, e esse cliente X ele é real, mas nós temos um cliente X, o cliente X estamos cuidando de uma autuação de um volume financeiro alto que ele recebeu, e estamos cuidando da situação criminal dele, que ainda está em fase de inquérito. Mas a gente percebe que, apesar da situação em fase policial, aparentemente, no caso dele específico, claro, seja mais simples de se resolver, de se contornar do que a questão administrativa, a gente percebe que ele se preocupa mais com a parte criminal e mais, que ele fez toda uma correlação, uma confusão sobre a forma de se posicionar e se defender nas duas esferas. Não que ele tivesse a obrigação de saber, mas cabe a nós explicar essa diferenciação, como atuar e tudo mais. Entretanto, João, para quem nos ouve, para quem nos assiste, qual seria essa diferenciação básica no momento de vestir o chapéu do criminalista no âmbito ambiental, diferente daquele que faz a defesa administrativa, daquele que faz a defesa no âmbito civil, que é o meu caso, por exemplo? Perfeito. É um questionamento muito importante, Thiago, e foi bom que você trouxe ele aqui, porque senão acaba, às vezes, passando batido, mas é uma informação que a gente não pode deixar. De fato, temos as diferenças naturais aí de cada tipo de responsabilização, né, jurídica, seja civil, administrativa ou penal. A civil, ela é que mais destoa, né? As ações civis públicas, por exemplo, que é o instrumento pelo qual o Estado busca uma reparação de um dano civil, ele tem as características próprias daquela natureza de responsabilidade, até a espécie da responsabilidade, que é objetiva, enfim, são questões que são muito mais sensíveis para ser trabalhadas do ponto de vista probatório, né? A gente precisa pensar na responsabilidade civil como a possibilidade, a necessidade de se construir uma prova técnica robusta e tudo mais. A responsabilidade penal, ela se assemelha também com a administrativa, mas elas são diferentes. Eu vou até trazer um caso recente do escritório, Thiago, mas porque o direito administrativo no contexto ambiental, ele é o direito administrativo sancionador. Então, por ter essa característica de sanção, ela tem alguns princípios que são importados do direito penal, e isso é muito importante, né? Mas a diferença, ela é crucial. Pode falar. João, desculpa te interromper, só para não perder esse ponto. Aproveita na tua fala, então, já que tu traz a questão do direito sancionador, por exemplo, tem que importar as premissas do processo penal, mas a gente vê um trato por parte do poder público da prova no processo administrativo com eu vou chamar de usar esse termo, uma desídia, comparado ao processo penal. Zero preocupação com a custódia probatória, zero preocupação, e aí depois tu explica o que seria essa custódia probatória, mas zero preocupação da origem da prova, zero preocupação de como essa prova vai se consolidar. E mais, o direito administrativo sancionador, ele, se for para trazer uma mescla, ele é mais mesclado ao processo penal, ao direito penal, do que ao direito civil. Mas o que a gente vê? A aplicação de vários órgãos ambientais, principalmente municipais e estaduais, mais municipais, aplicando como se fosse um processo de verificação de responsabilidade mais parecido com o civil, inclusive aplicando a responsabilidade objetiva. Desculpa te interromper nesse raciocínio, mas para que tu possa complementar trazendo isso. É um tema que me instiga muito, que eu gosto muito, então o bate-papo não, foi muito boa essa ponderação, porque de fato a gente vê muito nas ações que a gente atua essa confusão por parte do poder público mesmo. Veja só, você pega um processo ambiental administrativo, né, seja ele federal ou estadual, muitas das vezes eles trazem alguns conceitos que não se aplicam ali para aquele contexto de processo, né? Eles trazem muito as normativas, não necessariamente as normativas, mas as interpretações jurídicas dos institutos que se aplicam no direito civil e não no direito penal ou administrativo sancionador. E essa confusão não deveria, pelo menos, acontecer, né? Era necessário que fosse feita uma capacitação daquele que está responsável pela condução e julgamento do processo para não incorrer nessas falhas. Mas a diferença que você tem que ter enquanto advogado, e agora eu falo diretamente para os advogados que nos acompanham, por conta da necessidade de ser um advogado para acompanhamento de um processo penal ambiental,
né? E essa visão do advogado, ela tem que ser bem sutil. O exemplo que eu vou trazer agora, acho que ilustra bem isso que eu quero dizer. Nós temos um cliente que ele foi autuado administrativamente, uma multa de acho que R$600 mil, né, por desmatamento. Esse desmatamento é numa propriedade que ele adquiriu e ele falou para mim, João, 80%, 90% desse desmatamento já tinha quando eu comprei a propriedade. Eu tenho aqui os documentos, etc. Né? Eu participei ali na parte final, só para arrumar uma cerca, etc. Né? Falei, então tá bom. Isso vai ser importante para que a gente consiga discutir a quantidade da multa no processo administrativo, né? Porque a multa ela está intimamente ligada com a extensão do dano que você pratica. Mas isso não faz diferença para nós no processo penal. Ele, poxa vida, João, como não? São 600 hectares de desmatamento, eu fiz o quê? 50 hectares no máximo? Né? Como que não tem importância? Eu falei, não tem importância, porque o tipo penal ele é um só. Você desmatar, você destruir vegetação, né? Não importa quantos hectares vai ser que você foi responsabilizado. Então, a diferença é que muitas pessoas que acabam atuando no processo penal ambiental tentam discutir, por exemplo, a pena em cima da quantidade de hectares, por exemplo, que foram desmatados. Né? Isso tem influência na hora da aplicação da pena? Talvez tenha, mas não para desclassificar o crime. Não é? Então, tem que ter essas noções que dividem o direito administrativo do direito penal, sobretudo na esfera ambiental, que nós estamos tratando de um bem jurídico muito sensível. Perfeito, João. Dentro dessa noção, a gente precisa, então, claro, sempre deixar muito claro. E aí eu volto para a primeira parte da pergunta ali que eu te fiz, talvez eu tenha, como eu acabei te cortando, também te trazendo esse ponto ali. Tu como advogado criminalista, que és, e advogado na área ambiental, que és. Nesse momento, qual seria, na tua concepção, antes da gente progredir ali, falar de responsabilidades e tudo mais, falar da competência, tudo mais, qual seria, então, para ti a grande diferença do advogado que atua no penal ambiental para aquele que atua no direito penal como um todo? Claro, o direito penal vai ter direito penal econômico, tributário, diversos aspectos do direito penal, assim como o direito ambiental é um mundo, né? E o João não satisfeito quis juntar dois mundos altamente complexos na sua atuação. Mas, na tua perspectiva quanto criminalista, né? Quanto criminalista, qual seria a diferença do pensamento, do raciocínio do advogado criminalista que atua no geral para aquele que atua no criminal ambiental de forma exclusiva, como é o teu caso? Perfeito. Tiago, quando a gente fala em direito penal, não necessariamente direito penal ambiental, é comum você ouvir dizer de alguns professores que o direito penal ele trabalha com sentimento. Não quer dizer que o advogado ou o réu são apaixonados pelo processo. Não isso, mas que trabalha com sentimento porque a ideia do legislador ordinário foi justamente entender aquilo que passava na cabeça do criminoso no momento em que ele cometeu o crime. A gente sempre discute, é uma discussão muito importante sobre dolo, sobre culpa, porque esses elementos que são demonstradores da vontade, né, da vontade delitiva. Então, o direito penal ele busca essa visão, tentar entender o que passava na cabeça do agente. Por exemplo, se ele era capaz de determinar que aquela conduta era ilegal, enfim, tem outras questões atinentes, por exemplo, até a própria tentativa, né, que é quando ele quer cometer o delito, mas ele não conseguiu por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, ele ainda tinha a vontade. Então, a gente trabalha muito com essa questão da vontade e do sentimento. Já no direito penal ambiental, a questão ela é mais sensível, porque, de um lado, tá as garantias individuais da pessoa, né? Nós estamos falando aí do devido processo legal, isso é constitucional, claro, o devido processo legal, mandatório para a defesa, mas as garantias próprias daquela pessoa, no que se refere a essas garantias jurídicas individuais, né? Mas, de outro lado, também nós temos um bem jurídico que tem um caráter talvez até supraconstitucional, que é o meio ambiente. Né? A proteção ambiental ela é sobressalente em relação à tua proteção individual. Então, o advogado que atua com direito penal ambiental, ele precisa ter essa noção mais ampla, que ele não está tratando de um bem jurídico que foi atingido, um bem jurídico comum, um bem jurídico simples. Por exemplo, direito penal, a gente pode dizer
que o direito ambiental, por exemplo, o meio ambiente, na verdade, ele é transindividual, mas ele também é macrosocial, né? Os danos ambientais, eles não se restringem, por exemplo, aquele local onde o dano foi praticado. Às vezes eles transpassam fronteiras até nacionais, né? Então, é um bem jurídico mais importante do que muitos outros, né? Então, essa atenção sobre a importância do bem jurídico tutelado é crucial para diferenciar um advogado penalista tradicional para o advogado penalista especializado em direito ambiental. Perfeito, João. Excelente. Sempre aprendo muito contigo, cara. E olha só, a partir de agora, vamos imaginar no plano real uma fiscalização, tá? Uma fiscalização. Quem é o responsável por apurar essa responsabilidade no âmbito penal? Porque a gente vê assim, o cliente ele viu que o IBAMA, o órgão estadual, o órgão municipal foi ao local, na casa dele, na fazenda dele, na indústria dele, o autuou. Ninguém mais foi lá. Não foi polícia, não foi nada. Foi o órgão ambiental. E aí ele se defende, até em tese resolve a situação, e depois ele é chamado a ser ouvido por um delegado federal, um delegado da Polícia Civil, uma delegacia de meio ambiente, e ele, mas a polícia nunca foi lá. E eu já resolvi. Então, de quem é essa competência? É possível isso? Uma fiscalização ocorrer na minha fazenda e dessa fiscalização eu ainda ser responsabilizado civil e criminalmente? Porque não apareceu ninguém do Ministério Público, não apareceu ninguém da Polícia Federal, da Polícia Civil aqui na minha propriedade, na minha operação, e eu agora tenho um inquérito e agora tenho uma ação civil. Nem precisa, eu só trouxe a ação civil para ponderar, mas de quem é a competência para apurar a responsabilidade em âmbito penal em matéria ambiental? Perfeito, Thiago. Para a gente falar da competência para apurar, a gente precisa entender como que se inicia, né? Eu acho uma persecução penal. Recentemente eu escrevi um artigo, inclusive ele vai ser publicado no livro, logo em breve. É o livro que nós, inclusive, participamos juntos, Thiago. E lá a gente, nesse artigo que está compondo esse livro, a gente fala sobre a fiscalização ambiental, mas mais direcionadas para os impactos dela no agronegócio, né? Então a gente vai falar com mais profundidade ali, mas a persecução penal ela deriva geralmente de um auto de infração, né? Da persecução administrativa, né? Então, como que funciona para a gente chegar na responsabilização penal? Primeiro, nós temos que ter um auto de infração lavrado. E o auto de infração, a lavratura do auto de infração, ela é de competência exclusiva dos órgãos ambientais que integram o CISNAMA, né? Também a Capitania dos Portos, nas situações específicas, mas todos os órgãos ambientais que compõem o CISNAMA são competentes aí para a lavratura do auto de infração. Então, a lavratura do auto de infração ela é restrita para um grupo seleto de órgãos. Já a fiscalização em si, na verdade, ela compete a todos, né? A mim, a você, a todo mundo. O artigo 70, parágrafo 2º da Lei de Crimes Ambientais, ela estabelece ali que qualquer pessoa que constate uma infração ambiental, ela pode dirigir uma representação para as autoridades exercerem o poder de polícia. Então, a fiscalização ela compete a todos. Mas, na prática, a situação que é mais corriqueira é que a fiscalização ela decorre ali de uma operação instaurada para aquela finalidade ou de um monitoramento remoto, contínuo, enfim. Mas, a partir do momento em que se lavra um auto de infração, essa ocorrência é comunicada para o Ministério Público ou para o órgão policial estadual ou federal, a depender do tipo de delito. Porque tem delitos que são praticados contra, por exemplo, unidade de conservação, que aí eles vão ser remetidos para a esfera federal, que delitos que são praticados, que tem como sujeito passivo a sociedade, mas num contexto estadual, são remetidos para a delegacia de polícia estadual, ou também a partir de uma autuação em flagrante delito. Um indivíduo que ele é autuado cometendo o delito ambiental, por exemplo, que a gente vê muito aqui no Mato Grosso, de pesca indevida, a pessoa ela está realizando a pesca ou o comércio no período proibitivo e é abordado na estrada por uma equipe da PRF, por exemplo, ou da própria Polícia Militar, quando está passando por dentro da cidade. Esse indivíduo ele é levado para a delegacia, é claro, mas o procedimento ele é submetido aos cuidados do delegado da delegacia especializada.
Mas, então, a situação que faz com que a persecução penal se inicie, ela deriva, então, dessas duas situações, onde a fiscalização com a lavratura do auto de infração é comunicada para o órgão policial e para o Ministério Público, ou através de uma pessoa que foi autuada em flagrante delito e os autos foram remetidos também para a delegacia especializada. É importante que tenha, na verdade, essa comunicação entre os órgãos, delegacia de polícia, Ministério Público, porque isso acontece também, Thiago, como a gente falou, nessa mistificação por parte do poder público, mas é porque grande parte das infrações ambientais, elas são também configuradoras de um crime ambiental, mas nem todas, né? Então, a ideia de ter um órgão especializado, por exemplo, na responsabilização penal, é fazer esse filtro para evitar, muitas das vezes, ali uma responsabilização indevida. Mas, além por exemplo, que a gente fala que é muito comum nós vermos aí autos de infração e, consequentemente, processos penais que derivam de uma fiscalização feita pelos órgãos integrantes do CISNAMA, alguns estados, por exemplo, Mato Grosso, aqui o órgão que é vinculado é a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente. No Amazonas é o IPAM, em Santa Catarina vai lá o IMA, né? Tem vários, no Pará os SEMAS, mas tem alguns estados que admitem, por exemplo, que a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros Militar façam essa autuação, que é o estado, caso do Mato Grosso. Já em Minas Gerais, por exemplo, não se admite pela legislação própria. Mas é bom que tenha essa participação de outros órgãos que são especializados em questões de natureza penal para que a gente consiga fazer esse filtro, né? E aí sim começa a instauração, seja uma ação penal já diretamente ajuizada pelo Ministério Público, com oferecimento da denúncia, seja através de uma investigação um pouco mais aprofundada pela delegacia especializada, né, do meio ambiente, enfim, é assim que se chega na busca pela responsabilidade penal. Amigo, excelente colocação. Mas, claro, hoje, recentemente, temos uma norma federal que já inclui, né, a possibilidade, já outorga a competência às polícias e corpos de bombeiros militares para lavrar o auto de infração ambiental, apesar de não estar incluso na Lei 693 de 81 como componente do CISNAMA, a lei que estabelece as competências, né, dessas corporações hoje já delega a eles essa competência, já garante a eles essa competência de lavratura do auto de infração ambiental, que sempre foi uma discussão muito grande se eles tinham competência ou não, e hoje essa possibilidade já existe. Dentro dessa noção, claro, nós temos vários setores de operação na área ambiental, vários setores em que há essa... Eu não gosto muito de usar o termo exploração, mas essa utilização econômica dos recursos ambientais, cada um deles vai ser um panorama. Mas dentro da tua experiência e da nossa experiência aqui dentro do escritório, quais, claro, fazendo não precisa falar de todos os setores, mas na tua concepção, quais seriam os tipos penais mais recorrentes? Não vou dizer os mais violados, porque a gente vê algumas vezes que nem houve a violação, né? Mas, de fato. Mas quais são aqueles mais recorrentes que mais dão ensejo ao início de uma persecução penal? Isso varia muito, Thiago, de região para região. Isso que eu tenho visto bastante junto com o escritório, e justamente pelo fato de nós atuarmos ali em vários espaços ali do território nacional, a gente consegue perceber que a região ela é crucial para determinar qual tipo de infração é mais comum. Veja só, nós temos que eu vejo com mais incidência, porque no nosso escritório aqui no Mato Grosso ele é voltado para o agronegócio, são crimes referentes à própria prática da agricultura. Então, nós temos aí tanto o crime de desmatamento, né, em suas N modalidades, né? Nós vemos também questão de comércio de produto de origem florestal sem licença, sem autorização. Então, isso é muito comum aqui na nossa região. Em outros locais, por exemplo, por exemplo, o estado de São Paulo, a poluição ela já é mais comum, né? Que eu vejo em alguns processos que nos aparecem por conta das indústrias. Mas também nós temos ali os delitos, por exemplo, lá em Santa Catarina, ali na região do bioma Mata Atlântica, né, de construções indevidas, né, e aí entra na questão urbanística também.
Então, isso varia de região para região. Aqui no Mato Grosso, o que é mais comum para nós é infrações ambientais relacionadas à prática do agronegócio. É importante também que se esclareça que uma pequena porcentagem daqueles profissionais, entre aspas, mal intencionados, acaba por prejudicar a grande maioria que atua dentro dos limites legais, né? Então, muito embora nós consigamos trabalhar com mais recorrências nesses casos, isso não quer dizer que todo atuante, todo ator do agronegócio, ele age fora das quatro linhas. Isso é bom que se esclareça. Pelo contrário, hoje, o contexto geral do agro são impulsionadores de técnicas sustentáveis, ou seja, a preservação do meio ambiente é pauta número 0, antes do 1, né, para o setor do agronegócio como um todo. Aí é pequena minoria ali, de fato, não está focado nisso, mas isso é um debate para um outro podcast. Dentro dessa noção, João, a gente já está quase no nosso fim, já temos 35 minutos, passando rápido. Tem mais 2 perguntas para te fazer. A primeira, já que tu falou das tipologias mais recorrentes, fazendo um apanhado dentro dessa perspectiva extremamente heterogênea, regional no Brasil, quais são as punições? Quais são as punições? Claro, não tem como falar ali uma lista, né? Mas quais são as punições? O que alguém que comete um crime ambiental está passível para responder? Não. Tiago, isso é bom que fique esclarecido, inclusive, para os advogados que atuam ou pretendem atuar no direito ambiental, na parte penal, para que eles não se confundam, principalmente na hora de orientar seus clientes, né? Como nós falamos brevemente aqui, mas tem outros vídeos do canal que fala com mais profundidade, a infração administrativa ela tem como resultado uma pena de multa, né? Pelo simples fato de não ter sido obedecida uma norma administrativa, ponto, né? Apenas isso. O crime ambiental ele busca penalizar o indivíduo que cometeu aquele delito, mas com penas pessoais, né? Que entra aí as penas restritivas de direito, as penas privativas de liberdade, enfim, que essas penas elas podem ou não vir acompanhadas de multas. Então, o que quer dizer? A pessoa que ela foi autuada administrativamente e processada criminalmente, ela pode se ver diante de uma multa administrativa, uma pena restritiva de direito ou privativa de liberdade, e também uma multa penal, uma multa decorrente de um processo penal. Então, para que essa pessoa não seja pega de surpresa, se porventura ela acabar sendo condenada no processo administrativo e no processo penal, ela não tem nenhuma surpresa, né? Eu vou ter que pagar 2 multas, né? Então, não, ela pode vir também decorrente de um processo penal. Mas esse é só um detalhe, Tiago. Quando a gente fala de responsabilidade penal e das penas em si, os crimes ambientais eles prevêem prioritariamente essas 2 penas, a privativa de liberdade, né, que é uma pena propriamente dita, né, que ela vem como detenção, como reclusão, né, e também, a depender da quantidade da pena e das particularidades da aplicação da pena, ela pode ser cumprida desde o regime aberto até o regime fechado, né, e cada modalidade tem seu estabelecimento prisional próprio, mas também é possível que essa pena ela seja restritiva de direito, como eu disse, né, e aí a pena restritiva de direito ela tem um caráter mais brando, e também vai depender do delito, vai depender da pena eventualmente aplicada, se for restritiva privativa de liberdade, ela pode ser substituída, né? E, enfim, basicamente são essas 2 modalidades. Mas quando a gente fala de responsabilização de pessoa jurídica, que também é possível, eu acredito que nós vamos, numa outra oportunidade, falar com mais profundidade sobre o tema. A responsabilidade da pessoa jurídica ela se limita às penas restritivas de direito. Tá? Ela não tem como você privar a liberdade de uma pessoa jurídica, não faz nem sentido lógico, né? Vou colocar uma madeireira de reclusão, num regime de reclusão, não faz sentido. Então, se aplica ali para as pessoas jurídicas apenas as penas restritivas de direito. Né? Perfeito, João. João, só para a gente terminar, a última pergunta. O que uma pessoa física ou jurídica, indústrias, o setor do agro, o que o empreendedor lá do setor do agro, o que um produtor rural como um todo,
pessoas físicas ou jurídicas em geral, podem fazer para evitar incidirem, cometerem crimes ambientais? Tiago, nós sabemos ali que muitas das vezes uma acusação, seja ela administrativa ou penal, relacionada a crime ambiental, ela não tem razão de ser, né? Isso acontece, por exemplo, com as falhas de monitoramento remoto, por exemplo, resulta numa autuação administrativa de uma pessoa ou empresário, enfim, e no final do processo é demonstrado ali que não houve aquele delito, aquela infração administrativa. Mas às vezes acontece de fato que aquela infração ela ocorreu e a responsabilização ela vai acontecer e é natural. Para todo aquele que tem um receio, uma preocupação e tem que ter com a sua condição dentro do contexto ambiental, o mais seguro é que seja feita uma avaliação por profissionais, tanto advogados quanto engenheiros ambientais, por exemplo, da regularidade daquele negócio ou daquela edificação ou daquela modificação que se pretende a realização, né? Por exemplo, nós trabalhamos muito com a questão da consultoria. A consultoria é o melhor dos mundos, eu acredito, para quem pretende regularizar o seu empreendimento ou o seu negócio, né? Então, por exemplo, tem clientes nossos que querem fazer abertura de área, por exemplo. Tem uma propriedade, já plantam ou criam gado em determinada parcela daquela propriedade, mas querem fazer a abertura de outra parcela. Ele poderia agir por conta própria, sabendo que a legislação o abraça, que ele tem uma margem ainda para fazer essa abertura de área, mas ele corre o risco de sofrer uma sanção severa, né? Ainda que ele tinha o direito de fazer aquela abertura da área, ele não seguiu os protocolos que são estabelecidos pelo órgão ambiental. Uma consultoria ou uma assessoria de um profissional especializado certamente evitaria que isso acontecesse, né? Então, a ideia é que a pessoa ela pode agir de uma forma a se proteger, pensando antes, né, do delito, justamente porque a legislação ela é pensada para além, né? Hoje a gente trabalha com essa ideia de legislação ambiental, ela é sempre pensada depois que o fato aconteceu, mas o indivíduo ele tem que pensar antes do fato acontecer. Perfeito, João. Então, a gente chega ao fim. Quando a gente chega nesse momento aqui, é o momento em que eu peço para o João, né, fazer suas considerações finais dentro dessa premissa que ele trouxe para a gente, que são os crimes ambientais. Então, João, tens alguma consideração final para fazer, para que a gente possa finalizar o nosso podcast hoje? Bom, umas considerações bem breves é que o direito penal ele não pode ser negligenciado. O direito penal ambiental, muito menos razão. Nós precisamos aí ter essa cautela quando a gente fala de direito penal ambiental, porque o bem jurídico ele é do meu interesse, ele é do seu interesse, do interesse daqueles que nos ouvem. Então, nós precisamos, de fato, pensar como vamos agir em relação às nossas condutas, seja do ponto de vista empresarial, do ponto de vista pessoal, né, para evitar a prática de infrações de delitos ambientais, não só porque nós podemos ser penalizados, mas pelo prejuízo que essas condutas podem causar e nós que vamos, de fato, acabar sofrendo com esse prejuízo. Mas, no mais, é isso. É um prazer estar por aqui compartilhando mais uma vez um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo do tempo e aprender também um pouco mais, né? Espero voltar mais vezes aí para somar com o canal. Perfeito. E você aí que nos ouve no Spotify, você aí que nos assiste no YouTube, não esquece de compartilhar o link do podcast no Spotify ou o link do podcast aqui no vídeo que você está assistindo no YouTube, lá no grupo da faculdade, no grupo de advogados, no grupo da comissão, no grupo da repartição que você trabalha. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, entregando material gratuito de qualidade para você. E fica aqui nosso agradecimento para você aí que nos assiste. E claro, se você tiver uma sugestão de tema, é só entrar em contato conosco. Ou se você está no YouTube, coloque aqui essa sugestão que com certeza ela será avaliada e provavelmente
teremos um podcast com o tema que você sugeriu. Forte abraço a todos.